Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Por lá, o amigo vai encontrar o ensino fundamental completo, tanto na parte de aritmética como na parte de álgebra. Teorias completas, muitos exercícios propostos e, o importante, muitos exercícios resolvidos. Então, amigo que está se preparando para o Enem, se preparando para o vestibular, se preparando para uma escola técnica ou para uma escola militar, o amigo que está no ensino médio, precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental, e você que está no ensino fundamental, cursando o 5º, 6º, 7º, 8º ano, não deixe de visitar nosso site. O nosso site é completamente gratuito. São mais de 200 páginas envolvendo todo o conteúdo do ensino fundamental. E é importante, é um site totalmente gratuito, você não paga nada, você vai navegar o tempo que você precisar, pelo conteúdo que lhe for importante, sem pagar nada, não tem cadastro, tem login, não tem senha, não tem nada disso. Não deixe de visitar nosso site. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. E vamos para a nossa próxima videoaula. Retomando nossas resoluções de questões de concurso, faremos agora a 66ª questão desse importante concurso, que é o concurso do Colégio Naval. Essa é uma questão do ano de 2010, é uma questão bastante interessante. Eu ainda há pouco falei que queria fazer as questões mais simples, mas eu estou diante de uma questão que a gente não pode chamar de uma questão simples, uma questão bastante interessante e vale a pena a nossa atenção. Perfeito? Diz assim, ó: o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum entre os naturais ax e b são respectivamente iguais a 1680 e 120. Sendo A menor que x, menor que b, ou seja, há uma ordem aí, né? Nessa ordenzinha aí crescente, A, x e b, perfeito? Quantos são os valores de x que satisfazem essas condições, né? Quantos são os valores de x que satisfazem essas condições? Bom, vamos lá? Nenhum, apenas 1, apenas 2, apenas 3, apenas 4. Vamos ver qual deles será o verdadeiro aqui, perfeito? Bom, gente, olha aqui o detalhe. Eu tenho aqui o seguinte, é importante a gente entender sempre algumas coisinhas, alguns detalhes, né? de MDC e de MMC. Olha só, esses três números, A, X e B, eles necessariamente serão múltiplos de 120. Isso é importante a gente entender, perfeito? Quer dizer, o MDC entre A, X e B é 120. Isso quer dizer o seguinte, A, X e B são todos eles múltiplos de 120. Um outro detalhe interessante, o MMC é sempre um múltiplo do MDC. Sempre isso. E a gente vai perceber isso aqui. Quer ver? Vamos lá, vamos analisar aqui. Olha, então quer dizer que o MDC entre A, X e B, eu já decompus os 120 fatores primos, ele me aparece como sendo 2 a terceira, que é 8, vezes 3, 24, 24 vezes 5, perfeito, né? 120. 2 a terceira, vezes 3, vezes 5. Vamos fazer o MMC e farei a mesma coisa com o MMC. O MMC será quem? Ó, 2 a terceira, vezes 3, vezes 5. Lembra que eu falei? Coloquei até entre parênteses para deixar claro, esse aqui é o MDC. E ainda tenho dois fatores aqui por fora, lá. O vezes 7 vezes 2, vezes 2 vezes 7. Ou seja, 120 vezes 14 dá 1680. Então, o que eu estou percebendo aqui? O MDC é o produto dos fatores comuns, né? Apenas os comuns. E o MMC é o produto desses comuns, que é o meu próprio, por isso que a gente fala que ele é múltiplo, né? É o produto dos comuns vezes os fatores não comuns. Então, o que eu estou descobrindo aqui? Eu estou descobrindo que esses fatores aparecem nos três números, perfeito? Esses aqui, ó, o 120. Né? Lembra que cada um deles é múltiplo de 120, então 120 faz parte de cada um deles. E ainda temos os fatores 2 e os fatores 7, que são os fatores não comuns, que não se repetem. Perfeito? Senão estariam no MDC. E aí, olha só, olha a minha primeira possibilidade. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou mexer com o 120, já que eu sei que todos eles são múltiplos de 120, e vou brincar com esse 2 e esse 7. Olha só, uma possibilidade, a minha primeira possibilidade. Olha, o meu A pode ser 120 vezes 1. O meu x ser 120 vezes 2 e o meu b ser 120 vezes 7. E aí, nota aqui o seguinte, eu estou colocando na ordem crescente, ó, 1, 2, 7. Essa ordem crescente é fundamental para mim, perfeito? Vamos lá, uma segunda possibilidade. Olha, eu posso brincar com 2 e o 7 montando assim, ó, A, 120 vezes 1, o x sendo 120 vezes 2 e o b sendo 120 vezes 14. Olha lá, é uma outra possibilidade? É uma outra possibilidade. Perfeito? Vamos ver uma terceira possibilidade e a última possibilidade que eu tenho aqui. Olha só, o A pode ser 120 vezes 1,
O x pode ser 120 vezes 7 e o b pode ser 120 vezes 14. Sempre lembrando a vocês o que eu estou fazendo na ordem crescente, A, x e b. Essas possibilidades nas ordens crescentes seria essa aqui. Perfeito? Vou ver um detalhe, vocês devem estar vendo aqui um não serve, e eu vou explicar que não serve é esse. Olha que interessante, nessa montagem, nessa brincadeira que eu fiz aqui, com os fatores que não são comuns, o 2 e o 7, eu montei aqui 2 e montei aqui o 14. Está correto, não tenha dúvida nenhuma. Quer dizer, eu tenho aqui um fator 7 e o fator 2, e tenho um fator 2 aqui. Perfeito? Então, olha bem o detalhe interessante aqui, que a gente pode ter e mostrar a vocês o seguinte: por que não vale esse valor, né? Por que esse valor aqui não vai valer? Sabe por quê? Vocês concordam que esse número é par? Esse número é par e esse número também será par. Bom, se esses três números são pares, o MDC entre A, X e B não seria apenas 120, seria 240. Porque tem mais fatores aqui, o 120, 120 vezes 2 e 120 vezes 14. Então esse fator aqui não nos serve. Perfeito? Não nos servirá. E aí eu percebo o seguinte: quais são as possibilidades que eu tenho para o x, no caso? Quais são os valores de x que satisfazem essa condição? Eu posso ter o x sendo 120 vezes 2 e posso ter o x 120 vezes 7. Não é isso? Esse 14 não pode, porque senão ele seria maior que o próximo, perfeito? Então eu tenho apenas duas possibilidades. Olha só, o meu 120 pode ser 240 e o meu 120, o meu x pode ser 240 e o meu x pode ser 840. Eu tenho duas respostas possíveis. Minha resposta certa é a letra C. São apenas duas possibilidades, não é isso? O x pode ser 240 e o x pode ser 840. Perfeito? Então, gente, quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Reafirmo daqui o convite. Esse assunto MDC e MMC está muito bem explicadinho, tanto na parte teórica quanto na parte prática, envolvendo exercícios propostos e também exercícios resolvidos. Perfeito? E eu havia falado que eu iria fazer questões simples. Essa questão não é simples. A gente precisa olhar com carinho, com atenção, para a gente não errar essa questão. Não é o fim do mundo, mas é uma questão que a gente tem que parar para analisar. É esse o grande diferencial, né? O grande diferencial do Colégio Naval. Sempre questões originais, diferentes, onde mesmo sabendo a teoria, a gente tem que raciocinar, a gente tem que pensar um pouquinho mais. O Naval vai um pouquinho além do nível normal. Perfeito? Então, gente, é mais uma questão bonita que a gente está resolvendo. Gostou da videoaula, gente? Clica aqui nesse link, onde você pode se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil. Dessa maneira, sempre que nós postarmos uma nova videoaula, você será comunicado. E para tal, você clica nesse link, o YouTube vai redirecionar a uma nova página, tá? Nessa nova página você dá o seu clique. No momento em que você clica, o YouTube abre à sua direita, se não me engano, à direita, ela abre algumas possibilidades. Eu acho que são duas. Uma delas é o seguinte, você vai marcar o xizinho ali, né? Vai marcar essa possibilidade, onde está assim, comunicar, né? Sempre que forem postados novas videoaulas, novos vídeos. Então aí, sempre que eu postar um novo videoaula, você receberá por e-mail esse comunicado e aí poderá acompanhar nosso trabalho. Então, se você é concursando, vale a pena sempre para se manter atualizado das novas postagens que fizermos. Gente, é isso aí. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula resolvendo ainda questões do Colégio Naval. Aquele abraço.